Boa noite, turma. Hoje, na nossa aula de técnicas de controle, nós vamos resolver alguns exemplos do diagrama de blocos e também eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês treinarem. Então, é muito importante que todos vocês assistam essa nossa aula de hoje e também treinem com esses exercícios que eu vou resolver com vocês e com esses que eu vou passar. E nessa nossa UC de técnicas de controle, para a gente entrar em função de transferência, que é a matéria que a gente vai começar amanhã, é muito importante que todo mundo esteja dominando essa parte do diagrama de blocos. Então, primeira coisa, vamos relembrar, né? O que é um diagrama de blocos? Como o próprio nome já diz, né? Nós temos vários blocos, que cada bloco representa uma função, que é essa função de transferência que a gente vai aprender, e essa função se refere a uma parte do nosso sistema. Então, pode ser a função de um sensor, uma função de um controlador, e nós fazemos a junção para a gente chegar numa forma matemática, tanto para a gente resolver uma perturbação, para a gente conseguir chegar no valor que a gente deseja, para a gente comparar e chegar naquele nosso set point. Então, muito importante que todos vocês saibam, dominem essa parte do diagrama de blocos, e para a gente conseguir também dominar a parte da função de transferência. Então, eu vou espelhar para vocês o slide que eu vou disponibilizar para vocês, que aí vai ser os exercícios que a gente vai estar resolvendo. Então, paciência. Primeira coisa, quem ainda não assistiu a aula número 2, que já está disponível, que está gravada, é muito importante para que todos assistam. Então, nessa aula número 2, a gente viu sobre o que é um diagrama de blocos, né, que é essa representação gráfica. Um exemplo de um diagrama de blocos que a gente vai ver muito, né, que é composto pelo controlador, um atuador, todo o processo e o sensor. O que é cada componente e a álgebra e a parte de como a gente faz a redução do diagrama de blocos. Então, essa aula número 2 está disponível tanto no Trello quanto no grupo do WhatsApp de vocês, e essa aula que eu vou disponibilizar de hoje, que é a número 3, também vai estar nos dois, no WhatsApp e no Trello. Aqui, então, vamos agora para propriamente os nossos exemplos, tá? Então, vocês vão ver que nós teremos 4 exemplos para fazer essa redução dos diagramas de blocos. Serão 4, e aí vocês terão 4 exercícios, tá? Que vai aumentando o nível de dificuldade. Então tá, vamos começar com o nosso primeiro. No nosso primeiro diagrama, nós temos uma entrada, que é o RS, lembrando que esse Szinho é o que a gente vai ver da função de transferência, tá? Nós temos aqui uma junção somatória, numa junção somatória que a gente vai somar a nossa entrada, e nós temos um bloco GS, uma saída CS e uma realimentação do HS que vai para um bloco que vai na nossa junção somatória. Note que a gente tem dois blocos aqui, ó, um é GS e o outro é HS. Muito importante a gente notar que quando a gente tem letras diferentes, significa que são subsistemas diferentes. Então, não se refere ao mesmo, por exemplo, ao mesmo atuador ou ao mesmo sensor. Pode se referir ao controlador e à planta. Então, a gente vai aplicar uma técnica diferente, de uma álgebra diferente. Nesse nosso caso aqui, ó, nós vamos aplicar essa técnica aqui, ó. Eu vou estar indo e voltando nos dois, tá? Para vocês também conseguirem fazer a pesquisa nesse outro slide. Então, nesse caso, nós vamos estar aqui, ó, conexão de blocos em malhas fechadas. Nós temos a função G e a função H, e como a gente vai fazer a resolução. Só vai dar uma diferençazinha nesse. Agora eu vou espelhar para vocês o meu celular, porque a gente consegue resolver juntos, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou esperar o meu celular aqui para vocês, para a gente fazer esse primeiro juntos.
primeiro, nós temos esse, nossa entrada RS, função somatória, mais ou menos, o nosso bloco GS, nossa saída CS, uma realimentação H de S, que vai para a nossa função somatória. Então, nós vamos aplicar aqui para a gente fazer a redução quando a gente tem uma malha fechada. Então, a gente vai manter a nossa entrada RS e teremos um bloco, apenas um bloco, que vai ser a função do bloco de cima sobre 1, mais ou menos a função do bloco de cima vezes o H de S. E a nossa saída C de S. Então, note aqui que o que a gente fez de diferente é que a gente respeitou esse mais ou menos aqui que a gente tem, que a gente colocou ele aqui embaixo, tá bom? Então, essa é a nossa resolução do nosso primeiro. Bem tranquilo, bem facinho. E aí... Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Então, no nosso segundo exemplo, já é começa um pouquinho complicado, mas nada muito bicho de 7 cabeças. Nós temos uma entrada RS, uma função somatória mais ou menos, e nós temos aqui G1, G2, outra função somatória, nossa saída, e uma junção aqui, ó, uma derivação, desculpa, nós temos uma derivação que vai para G3 e G4 e uma outra função somatória. Lembra o que eu falei para vocês? Quando a gente tem a mesma letra, significa que eles são do mesmo subsistema. Então, o que a gente aplica é diferente do que a gente aplicou no primeiro, que foi da malha fechada. Então, a gente volta aqui, ó. A gente volta aqui e o que a gente vai aplicar, no nosso caso, vai ser esse aqui, ó. Nós iremos aplicar essa função aqui, ó. Que nós temos G1 sobre G2. Vamos agora resolver o nosso segundo exemplo, tá? Deixa eu compartilhar a tela, que tinha dado uma travada. Aí precisei dar uma pausa na gravação, mas aí vamos voltar de novo. Então tá, o nosso segundo exemplo, ele vem trazendo aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês. Espero que não fique travando. No nosso segundo exemplo, nós temos uma entrada RS, uma junção somatória, e nessa junção somatória nós temos aqui ó, duas funções, G1 e G2, outra função somatória, nossa saída CS, nós temos aqui uma realimentação G3, G4 e uma função somatória que volta para a nossa outra função, junção somatória. Desculpa, errei, é junção somatória, não função somatória. É tão parecido que a gente confunde, mas vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, G1, G2, G3, G4. Note que no nosso exemplo anterior, nós tínhamos G e H. Então, aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Quando nós temos com o mesmo nome, só muda o númerozinho ali, significa que eles são do mesmo subsistema. Então, pode estar se referindo, estar pegando, às vezes, do mesmo atuador ou do mesmo controlador. Então, o jeito que a gente vai juntar é diferente do jeito que a gente juntaria na malha fechada. Então, quando a gente tem esse G1 e G2, a gente vai fazer uma função algébrica diferente. Então, a gente vai usar esse aqui, ó. Por isso que eu vou estar sempre aqui, ó. Vamos para a aula 2, vamos para a aula 3, tá?
para vocês terem sempre essa aula 2 como uma consulta para vocês fazerem. Então, nós temos aqui o G1 e G2, uma junção somatória. Então, aqui no nosso caso, como a nossa junção somatória é mais e mais, aqui deu positivo. Mas é um jeito diferente da gente fazer, tá? Vai ser diferente do que a gente faz na nossa malha fechada. Então, vamos agora, deixa eu espelhar para vocês o meu com o meu celular para a gente resolver juntos essa. Então tá, ó. Deixa eu ver se está aparecendo a minha apresentação. Então, vamos estar observando aqui a apresentação pelo celular. Então, tá aqui agora, apareceu certo? Então, nós temos aqui, ó, a entrada, eu só copiei para o celular para a gente fazer junto. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos reduzir esse bloco e esse outro bloco. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente, por enquanto, mantém. A gente mantém nossa entrada, essa nossa função somatória, mais e menos. O nosso primeiro bloquinho aqui, ó, que vai virar um só, vai ser G1 mais G2. Deixa eu só ver se eu copiei certo, se é mais e mais. É mais e mais, sei, tá certo. Então, G1 mais G2 e o nosso CS. E o nosso bloquinho embaixo vai ficar meio apertadinho, que a professora tem que aprender a fazer as coisas com menos espaço. Mas vai ser o quê? G3, que é positivo, G3, menos o G4, que é negativo aqui. Vai para lá e vamos para cá. Então, nós temos essa nossa redução. E agora, no nosso próximo, nós vamos juntar esses aqui, ó. Então, aí eu vou apagar para vocês. Vamos apagar esse aqui. Então, a gente vai ficar com G1 mais G2 e G3 menos G4. Vamos apagar. Deixa eu escrever aqui de novo. R de S. O nosso último foi mais menos G1 mais G2. Saída CS. E nós temos o nosso G3 menos o nosso G4. E agora nós vamos fazer a redução desses dois bloquinhos aqui, ó. O que a gente observa? Que nesses nossos dois bloquinhos nós temos tudo G, né? Então é um subsistema só. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a regra para quando é um só. Então, a gente vai ter G1 mais G2 menos G3 mais o G4. E nessa saída, CS. Então, essa aqui é a resolução quando nós temos... Desculpem a letra, hein, gente? Agora que eu vi que tá difícil, hein? Mas esse aqui é a nossa resolução quando nós temos funções de transferência que são do mesmo subsistema. Então, quando que eu vou saber que é do mesmo subsistema? Quando ela for só G, e aí muda o númerozinho, você tem G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, mesmo subsistema. Agora, se eu tenho G, G1, H1, G2, H2, então aí o G1 e o G2 são do mesmo subsistema, H1, H2 do mesmo subsistema. Mas aí a gente aplica regras diferentes da malha fechada, tá bom? Então, essa aqui foi da nossa número 2. Agora, vamos para a resolução número
3, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação para não ficar muito comprido. Aí, depois a gente volta para fazer a nossa terceira. Peraí. Vamos resolver agora o nosso terceiro exemplo, tá? Então, vou mostrar para vocês qual que é o nosso terceiro exemplo, depois eu espelho meu celular. Então, no nosso terceiro exemplo, nós temos uma entrada RS, uma junção somatória, e aí depois nós temos outra junção somatória, e nós temos G1 de S, uma saída PS, e aqui uma realimentação, H1 de S, que vai nessa primeira junção somatória, e depois um laço, é um laço que a gente chama de um laço restante, que é quando não tem nenhuma função para essa nossa junção somatória. Então, vamos ver como a gente consegue resolver quando a gente tem esse laço resultante aqui, que é esse laço que sobra e não tem nenhuma função. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós temos uma função de G e uma função de H. Então, nós temos funções de subsistemas diferentes. Então, esse aqui a gente vai trabalhar com aquela malha fechada. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é esse. A gente vai reduzir esses aqui em malha fechada. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó, nós temos o nosso exemplo, tá? Então, nós temos a nossa entrada, duas junções somatórias, nossos dois blocos e a nossa saída. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver vai ser esse aqui, ó. Então, como que nós vamos resolver esse? Esses dois vão ser a nossa junção de malha fechada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, porque senão vai ficar ruim de enxergar. Nossa entrada, a gente continua respeitando, mais ou menos. Nós teremos G1, 1 mais G1 vezes H1. Deixa eu colocar o S aqui. Meio apertadinho, mas dá para entender, eu acho. Gente, se não der para entender, vocês me avisam, tá? Por favor. E aqui nós temos esse laço resultante. Tá, mas a gente não pode ficar, quando a gente faz a nossa redução, nós não podemos ficar com esse laço resultante com essa junção somatória. Quando a gente faz a redução, nós queremos eliminar tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar aqui, colocar nosso valor. Nossa junção mais menos. Nós chegamos no bloco G1 de S, 1 mais G1 de S, H1 de S. Nossa saída PS e um laço resultante. Então, quando nós temos esse nosso laço resultante aqui, o que nós vamos fazer é que nós iremos repetir esse bloco de cima e a gente vai somar com o valor que está em cima, com a nossa função de cima, que é uma das propriedades do nosso diagrama de bloco. Então, a gente mantém nossa entrada RS e o nosso bloco final vai ficar G1 de S, 1 mais. Deixa eu tirar aqui. Não sei se... G1 de S vezes H1 de S mais o nosso bloco de cima. G, cancela, G1 de S com a nossa saída P de S.
Então, toda vez que tiver um laço resultante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, a gente acha e deixa apenas um bloco, e nós vamos repetir, a gente vai somar essa nossa função que vai estar aqui em cima. Então, a gente pegou e repetiu ela aqui, somando. Então, assim que a gente resolve quando tem um laço resultante. Então, essa é a nossa resolução da nossa terceira questão. Então, agora vamos para a nossa número 4. Vamos resolver agora o nosso quarto exemplo. Então, vou projetar aqui para vocês qual que é o nosso quarto exemplo. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas nada muito complicado também. Então, no nosso quarto exemplo, nós temos a nossa entrada RS, uma junção somatória, função G1. Nós temos outra entrada com uma junção somatória positiva, que é o nosso DS, uma função de transferência G2S, nossa saída C e uma realimentação que vai ser o nosso HS, que vai para essa nossa primeira junção somatória. Então, nesse caso aqui, nós iremos aplicar nesse nosso DS, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos jogar ele para de trás desse nosso G1. Então, a gente vai aplicar, deixa eu mostrar aqui para vocês, quando a gente tem uma junção somatória aqui, ó, e ela tá na nossa frente, e a gente vai jogar ela para de trás do nosso bloco, a gente vai ter 1 sobre essa nossa função. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai aplicar nesse nosso exemplo. Então, vamos resolver. Deixa eu projetar. Então, vamos ver aqui o nosso exemplo desse nosso número 3. Então, nós temos a nossa entrada e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar essa nossa entrada aqui, D de S, e a gente vai jogar ela para cá, para que depois a gente possa unir as nossas entradas. Então, quando a gente faz essa jogada, o que a gente vai manter aqui, ó, nosso RS, mantém essa nossa junção, e nós vamos ter agora a nossa junção aqui, que vai ter um bloco de 1 sobre o nosso G1 e o nosso D de S. E vamos já resolver esse outro aqui, ó. Quando a gente deslocou, então a gente pegou, e esse aqui, ó, ele não vai existir mais aqui. Então, a gente vai ter G1 e G2. Quando a gente tem esse G1 e esse G2, a gente tem esses dois blocos, nós fazemos a multiplicação desses nossos blocos. Então, quando a gente não tem uma junção somatória, vai ser uma multiplicação. Então, vamos já resolver aqui. Então, nós vamos ter G1 de S vezes G2 de S, a nossa saída C, e a gente mantém aqui o H de S. E aqui nosso menos e o nosso mais. Então, a primeira etapa a gente concluiu aqui. Então, a gente pegou e quando a gente deslocou esse aqui, ó, que estava na direita do nosso bloco G1, quando a gente deslocou ele para a nossa esquerda, a gente vai ter 1 sobre G1. Então, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente tem que juntar para a gente eliminar essas junções somatórias. Então, nós vamos fazer a nossa junção desses bloquinhos aqui, e a gente vai juntar esse nosso D com a nossa entrada. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, deixa eu apagar.
Então, continuando aqui na nossa número 4, nós temos a nossa entrada R de S, a nossa junção somatória. Aqui nós teremos a nossa outra junção somatória, que é o nosso D de S, que é a nossa outra entrada. E nós teremos um bloco, que vai ser um G1 de S mais G1, G2 de S, tá? Aí vocês não esqueçam o nosso C e o nosso H de... Gostei demais desse H. Nosso H de S. E a gente junta aqui. Outra redução que a gente vai fazer, a gente vai ligar essas nossas entradas. Então, nós temos essas duas entradas. Para a gente resolver isso aqui como uma junção de malha fechada, o que nós iremos fazer é, nós vamos fazer R de S, que vai ser mais D de S, e a gente vai ter a nossa junção da malha fechada, que vai ser o nosso C, que vai ser tudo isso aqui de cima, G1 mais G1, G2, sobre 1 mais 1, G1 mais G1, G2, volta. Vou chamar, gente, para facilitar, tudo isso aqui de A, tá? Então, vai ser A vezes o HS. Vezes o nosso H. Então, essa vai ser a nossa função final, nossa função de transferência final.